Capricórnio, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Pega aquilo que ressoar, não ressoa, libera, solta para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Capricórnio. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que as informações sobre nossos serviços e produtos, você encontra todas elas aqui abaixo na descrição dessa leitura, e eu sempre estou indicando para você o nosso guia de banhos energéticos para que você tenha mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual, mas eu indico também nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, nossa meditação guiada, áudio, vídeo de reprogramação mental e muito mais, certo? Tudo aqui abaixo, perdão, na descrição para você, ok? Vamos lá então, abre a sua leitura de hoje com o oráculo Folhas de Chá. Por favor, espiritualidade da luz. O que Capricórnio precisa saber, ouvir nesse momento? Capricórnio. Olha, veio bem rápido, né? Nós temos aqui o caixão. Algo ou alguém está saindo da sua vida. A adaga. Preocupações, medos e situações desafiadoras. A baleia. Uma preocupação sobre nada. E o sol. Felicidade e bem-estar. Olha, de fato, mês de fevereiro aqui no fundo do seu deck. De fato, aqui, Capricórnio, existe uma situação bem negativa aí saindo dos seus caminhos, tá? E outra coisa, essa adaga, ela fala muito sobre a atuação da espiritualidade na sua vida, principalmente dos seus guardiões ou dos seus mentores aí de frente. Se é que você estava passando por alguma situação espiritual, essa situação espiritual está sendo retirada do seu caminho, da sua vida, e de fato é que você vai começar a se sentir muito melhor em relação a isso. A baleia, né, ela fala de preocupação sobre nada, no sentido de assim, algumas coisas podem ter sido aumentadas devido ao tempo que elas permaneceram na sua vida, ou elas estavam te trazendo muita preocupação. Aqui é como se fosse o 9 de espadas do tarô. Esse oráculo não tem nenhuma ligação, tá, com o tarô, mas eu estou fazendo aqui essa comparação para que você possa entender. Porque se você é uma pessoa que está estudando, né, fazendo curso lá comigo, até mesmo, você já vê leitura de tarô há muito tempo, você já sabe mais ou menos, né, o que significa o 9 de espadas. Então aqui é como se de forma canalizada o 9 de espadas ele tivesse presente nessa energia da baleia para você. E aí essa preocupação, esses medos, esses receios, essas inseguranças estão ficando para trás. A carta do caixão aqui é como se ela fosse a carta do caixão do baralho cigano ou a carta da morte do tarô, né? Eu vou utilizar o tarô, que também pode ser que até mesmo apareça aí a carta da morte para você. E isso representa uma situação que ela termina, né, na sua vida, e a probabilidade dela voltar a acontecer é muito pequena. Ou seja, nós estamos falando aqui de algum aprendizado que você vai conseguir ter ou que você teve dentro do contexto que você está passando. E aí, esse aprendizado, uma vvez concluído está, e o desafio que trouxe para você esse aprendizado, ele não precisa voltar, né? É uma coisa que sendo literalmente morta, né, entre aspas aí, literalmente não, né, simbolicamente falando, da sua vida, tá? Porque esse punhal aqui, essa adaga, também fala muito sobre essa energia de você ceifar algo, né? De você tirar algo do seu caminho, de você retirar essa situação da sua vida. Só que aqui, assim, tanto pode ser você mesmo, né? Porque você tem o poder também de resolver situações como essa aqui na sua energia. Inclusive, se aqui é o seu caso, o punhal com essa energia do caixão fala muito de você enfrentando uma situação de frente. Ah, eu tenho tal medo, eu tenho tal receio, né? A baleia aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder disso? Não. Eu vou lá e eu vou enfrentar essa situação. Porque eu sei que tem, para mim, um aprendizado naquele contexto. Inclusive, né, tem um filósofo que ele falava o seguinte: aonde está o seu medo, lá está sua próxima lição. Por quê? Porque os medos, eles são para ser vencidos. E não a gente correr, se esconder, né, daquilo que a gente tem medo, daquilo que a gente tem receio. E não é que o caso de uma situação que ela é perigosa, né, que ela vai prejudicar você. Ah, eu tenho medo, por exemplo, de direção. E o que eu posso fazer? Ir lá na autoescola, né, me matricular, fazer uma aula para habilitados, ou até mesmo, se você vai tirar sua carteira ainda, né? Tirar sua carteira, tentar perder esse medo, contratar uma pessoa que possa ajudar você a enfrentar esse medo também, e não, por exemplo, correr desse medo, né? Porque você está utilizando o poder que você tem. A espiritualidade, ela trabalha muito pela gente, sim, né? Não é à toa que nós é, viemos, né, para cá
com essa família espiritual, com a nossa egrégora espiritual, porque eles vão de fato ajudar a gente. Mas tem coisas que só a gente pode fazer, que faz parte da nossa evolução. Então aqui, se tem alguma coisa que você pode fazer para acabar de fato com a situação que você está passando aí, é aconselhável que você faça. Porque aqui, olha, é algo muito bem sucedido. Você vai conseguir. Então, se você tinha um medo lá da direção, você vai fazer aulas para habilitados e você vai de fato perder esse medo. Aí daqui a pouco você está aí dirigindo sozinho, né, você está viajando, você está conseguindo fazer o que você tem que fazer, né, dentro do exemplo que eu estou dando aqui para você. E se aqui você já fez tudo que você poderia fazer, sabe que existe aqui a atuação da espiritualidade, principalmente dos seus guardiões espirituais, tirando esse trem, esse negócio aqui da sua vida. E eles vão, né, conseguir, porque aqui é como se fosse a confirmação de que o sol ele volta a brilhar para você. E o sol ele representa o que? A segurança, a certeza, o sucesso da sua situação. E é interessante porque nesse deck, olha, o sol, ele traz a energia do bem-estar. Então aqui alguma coisa está fazendo mal literalmente para você, né? Pode ser algo que aconteceu no mês de fevereiro. E essa energia aqui do mês de fevereiro, ela fala de situações que aparecem nos seus caminhos que é um tanto quanto inesperada, tá? Algo que está se desenrolando desde fevereiro para você. E aí estava te preocupando, te deixando aqui um tanto quanto estressado. Aqui tem até um certo medo, tá, para alguns aí de vocês. Dificuldade para dormir, ou dificuldade para se concentrar em alguma situação importante para você, né, como aqui nos estudos, nas coisas aí que você faz no seu dia a dia. Ó, o mundo, tá vendo, querendo se manifestar aqui, mostrando, né, confirmando a finalização desse contexto aqui na tua vida. Vamos aqui entender um pouco mais, Capricórnio, com o tarô. O que é o caixão aqui, por favor? Olha isso, pessoal, o diabo. Acabei de falar sobre questão de medo, e o diabo nesse deck aqui ele se chama a sombra, e essas pessoas estão se escondendo dele, né? Então aqui tem alguma situação em que estava de fato assombrando você, deixando você até um tanto quanto receoso do que poderia acontecer, ou de como essa situação iria se desenrolar. Ó, 4 de espadas. Para alguns de vocês, eu vejo você até agindo na defensiva, tá? Na defensiva, e é como se alguns se preparassem aqui para que o pior acontecesse. Não sei por que eles estão trazendo isso aqui, mas pode servir aí para alguém, tá? E olha, interessante uma coisa, né? 4 de espadas no fundo e diabo na mesa fala de um medo paralisante. Então aqui é como se algo quisesse parar você. E podemos sim, Capricórnio, para alguns de vocês, estar falando de uma situação espiritual. Não sei aqui se você estava vendo, por exemplo, vultos, né? Ou se tinha alguma questão espiritual assim, densa acontecendo com você. Porque aqui se tinha ou se tem, não é coisa da espiritualidade da luz. Tá? A espiritualidade da luz não vai lá na sua casa quebrar um copo de madrugada na cozinha, né? Ela não vai lá abrir a porta, arrastar a mesa, arrastar sofá, né? Ficar passando para lá e para cá para que você fique com medo. Isso aí não é coisa da espiritualidade da luz, né? Isso é coisa de espíritos obsessores ou de outras energias aí mais trevosas. Mas aqui é como se houvesse um medo paralisante. E ele está sendo retirado, cortado da sua vida. E é importante que você não se esconda disso, né? E se é algo que cabe a ti enfrentar, é o conselho deles aqui para você também. Porque o diabo ele fala de coisas que se dão na matéria. Então, por exemplo, o medo de dirigir, né, que eu falei aqui como exemplo para você, pode ser uma coisa que realmente se encaixe nessa situação, tá? Porque o diabo, tirando esse lado espiritual, que não é para todo mundo, ele vai trazer situações da nossa vida mundana aqui. Cavaleiro de Ouros e um As de Paus. De alguma forma, Capricórnio, essa situação aqui, ela estava bloqueando você em algum aspecto, tá? Porque é que eu tô vendo assim, alguns de vocês é como se você quisesse fazer um movimento ou fazer alguma coisa nova, iniciar algo novo na sua vida, mas primeiro isso precisava se resolver. Por isso que eles falaram do medo paralisante, né? Ou de uma situação paralisante aí para você. E o diabo também ele pode apresentar uma situação que não cabe somente a ti, né? Então, por exemplo, aqui pode ser algo que estava bloqueando você, travando você, que não cabia somente a você, como algo burocrático, ou aqui uma situação que depende de uma outra pessoa. Aqui você vai voltar a se movimentar. E esse movimento, para a maioria de vocês, ele acontece numa outra área da sua vida, que não era onde isso estava acontecendo.
mas que afetava diretamente essa outra área, tá? Aqui tem um alívio, um sopro de alívio, um renovo, né? O As de Paus, olha só, aqui você tem o Sol nascendo ali, aqui, né? Eu vejo uma pessoa que também que ela estava muito em casa, tá? Eu não sei se você estava passando por alguma situação relacionada aqui com a sua saúde, porque o diabo também ele pode falar de questões de saúde, principalmente cardíaca, ou no sistema nervoso. Por que, Tarô, que isso vai sair da vida deles agora? Três de espadas e As de copas. Porque você aprendeu o que você tinha que aprender, Capricórnio. Ou você vai aprender, tá? Principalmente para você aqui, que a situação ela depende de você fazer alguma coisa, né? E após essa leitura aqui, você vai tomar aí a coragem que você precisa, enfrentar o que você precisa enfrentar, e você vai passar por uma espécie de renovação aqui. E essa renovação ela acontece agora porque você vai se movimentar. E para você, né, que não vai se movimentar, é como se só agora a espiritualidade, para você que não vai se movimentar no sentido de, né, algo não depender de você ou você já ter feito tudo que você fez, e aí isso depende da espiritualidade ou de uma outra pessoa, se depende aqui da espiritualidade, é como se só agora também, ou pelos próximos dias aí, eles estão conseguindo fazer aqui, ou concluir, né, corrigiram aqui, concluir a parte que é deles. E aí você se livra dessa situação. Exemplo, você passou aqui por um ataque de magia, né? E aí um monte de coisa estava acontecendo aí na sua vida. Aqui é como se, desde quando a magia foi mandada para você, a espiritualidade ela estava trabalhando, né? Porém, tem o tempo aí também que as coisas precisam acontecer. Então aí agora é o processo de conclusão da retirada dessa magia da sua vida. E aí você está livre. Sabe por quê? O Três de Espadas aqui na sua leitura é como se ele estivesse mostrando algo de fora atingindo você. Algo que não é seu. Alguns aí você teve alguma espécie de perda, né? Você pode ter perdido um ente querido também, com essa carta do caixão aqui com três de espadas. E é como se agora você estivesse voltando à sua vida depois desse processo de luto, né, que você passou, depois desse processo de perda. Aqui pode ter uma pessoa que perdeu um filho. Aqui tem muito forte uma filha, tá? Para alguns aí de vocês. Ou você perdeu uma figura do gênero feminino aí na sua vida, tá? Pode ser do masculino também, mas aqui é uma pessoa muito doce, muito amigável. Pode ser um amigo, inclusive. Rei de paus virou aqui. Essa veio junto, eu vou aceitar. E os enamorados. Alguns aí de vocês, Capricórnio, dentro dessa situação, né, que estava se desenrolando na sua vida ou ainda está, é como se você se sentisse, é como se você sentisse, na verdade, que até o seu livre-arbítrio ele estava um tanto quanto condicionado. Você não estava podendo agir da forma que você gostaria ou tomar aqui decisões que você gostaria de tomar. É como se você tivesse condicionado a essa situação do diabo, preso, né, em algum contexto aqui. A sua leitura ela abre muitas opções aqui, né? Então veja assim o que serve e o que não serve para você, porque agora eu vejo aqui também uma questão relacionada com a vida afetiva amorosa. Você pode ter tido uma decepção com alguém ou você se separou aqui de uma pessoa, mas depois que isso aconteceu, como se o seu mundo tivesse desabado. Alguns e podem até ter entrado em algum processo psicológico depois que isso aconteceu, ou aqui numa base geral você teve uma decepção com uma outra pessoa, porque esses enamorados aqui ele traz uma pessoa no oculto, e o Três de Espadas também pode trazer uma pessoa no oculto aqui na sua leitura. Aqui tem muito forte Áries, Leão, Sagitário, Gêmeos, Câncer, Peixes, Escorpião e Capricórnio também, né, que é a energia de vocês, tá? E olha só, Cavaleiro de Espadas. Então, como se agora você estivesse voltando ativo aqui. Aqui você repara que nessa energia da Naga, nós temos ali uma chuva, né? Nós temos o tempo fechado e está chovendo. A chuva ela representa a limpeza, limpeza de dores, de mágoas, de tristezas, de ódio, né? Independente do tipo de energia aí que você estava sentindo, isso está sendo limpo, retirado, ceifado da sua vida. E no Três de Espadas também traz a energia da chuva. Aqui não está chovendo ainda, né? Só o tempo está fechado, mas nos decks tradicionais, que esse aqui não é, esse aqui é o tarô das bruxas, já está chovendo, tá? Então aqui mostra uma limpeza de fato acontecendo na sua vida. Aqui pode ter energia de
Nanã, para alguns aí de vocês, tá? De repente você é filho, filha de Nanã. Mais importante é você saber que esse processo, esse período, essa fase da sua vida está chegando ao fim, tá? E pode ter aqui durado um tempo, né? Porque você abriu com um arcano maior, que é o diabo, que pode falar de um tempo aí, um tanto quanto relativamente grande na sua energia, tá? Vamos saber, Capricórnio, qual é o conselho final para você? Olha só, vem para você o gato do mato. O gato do mato fala de paciência. Só que essa paciência aqui, Capricórnio, é com você mesmo, né? Com você para com você mesmo. Então aqui, cuide de você, né? Veja quais são as suas prioridades nesse momento, principalmente você que perdeu aqui uma pessoa muito importante, né? Você que passou por uma separação, por uma finalização complicada. Tenha paciência com você, porque você está voltando agora às de paus, né? Você está voltando ativa, você está voltando na sua vida, atuar na sua própria vida, né? Alguns e pode ter tido algo relacionado com saúde, também como eu disse, tá? Então tenha paciência com você e com o seu processo, que é único e individual. Não compare a sua vida com a vida de outra pessoa, certo? Então é isso, Capricórnio, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.